Meus amigos, vamos falar agora uma dica sobre os profissionais liberais e a responsabilidade civil. A dica de agora envolve a lógica da responsabilidade de um fornecedor que não é propriamente o dono de uma mega empresa, que não é propriamente o dono de uma empresa que presta serviço para várias e várias pessoas do mercado de consumo. A lógica que a gente vai discutir agora é a seguinte: imagine que o consumidor foi até um médico, contratou um médico, e esse médico foi prestar um serviço para ele, mas o médico, a pessoa estava estava com a dor no coração e o médico disse: olha, seu coração não está bem. A gente precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Agora, quando a gente for fazer essa cirurgia cardíaca, é óbvio, é natural que a cirurgia tenha riscos. Então, nós vamos fazer a cirurgia cardíaca, sim, mas existem riscos. E aí, o médico faz a cirurgia e a cirurgia dá algum problema. O consumidor, então, ele quer entrar com ação contra o médico, né? O consumidor sofreu um dano moral, um dano estético, um dano material, e ele quer entrar com ação contra o médico. Percebam que a lógica dessa ação, já que houve um dano, já que houve um acidente de consumo, em regra, a lógica do próprio artigo 14 do CDC, quando o fornecedor de serviços pratica um dano, né, um fato do serviço, a regra é uma responsabilidade objetiva. Ou seja, teoricamente falando, a vítima precisa entrar com ação contra o fornecedor e demonstrar ato, dano e nexo causal. A vítima não precisa demonstrar dolo ou culpa do fornecedor. Mas, quando a gente fala de profissionais liberais, quando a gente fala de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, veja, são pessoas que prestam o serviço em caráter pessoal. Os profissionais liberais, médico, advogado, dentista, enfermeiro, são pessoas que prestam serviço de forma pessoal. E mais, quando você contrata um serviço de pintura da sua casa, a sua parede é branca e você diz: eu quero a parede azul. O fornecedor de serviço ele é obrigado a te entregar a parede azul, bem pintada, perfeita. Foi isso que você contratou. Mas quando você contrata um profissional liberal, quando você contrata um médico, você não contrata: me entregue um coração zero bala, me entregue um coração novinho em folha. Não. A contratação dos profissionais liberais, ela não é uma contratação de resultado. A contratação dos profissionais liberais é uma contratação que a gente diz de meio. Ou seja, os profissionais liberais, os médicos, os dentistas, os enfermeiros, os fisioterapeutas, eles contratam com o consumidor que eles vão se dedicar da melhor forma possível. Que eles vão tentar colocar naquele caso o maior esforço possível, a melhor técnica possível, a maior dedicação possível de todo o seu conhecimento acumulado ao longo dos anos para entregar o melhor resultado possível. Mas o médico não contrata com o consumidor: se preocupe não que você vai sair novinho em folha. Não, isso não acontece. Eu vou deixar seu coração zero bala. Não. É por isso que a responsabilidade dos profissionais liberais, nos termos do artigo 14, parágrafo 4º do CDC, é a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Ou seja, a lógica é que, em regra, o Código de Defesa do Consumidor, quando eu falo de um fornecedor de serviços, um fornecedor
que praticou um fato do serviço, né, que causou um acidente de consumo decorrente de um serviço mal prestado, a regra no CDC, e o próprio artigo 14 assim diz, é que a responsabilidade do fornecedor é objetiva. A vítima, se quiser ser indenizada, vai precisar demonstrar ato, dano e nexo causal. Agora, quando eu falo de um profissional liberal, de um médico, de um enfermeiro, um dentista, um fisioterapeuta, a lógica é que esse profissional liberal, como ele promete o meio, ele não promete o resultado, a regra é que os profissionais liberais vão ser responsabilizados mediante a verificação de culpa, portanto, mediante a responsabilidade civil subjetiva. Portanto, se o consumidor quiser ser indenizado por um erro médico, por exemplo, ele vai precisar demonstrar ato, dano e nexo causal, mas também vai precisar demonstrar, além do ato, dano e do nexo causal, o elemento subjetivo da conduta do médico, que o médico atuou com dolo ou culpa, que o médico foi imprudente, que o médico atuou com imperícia, enfim, a responsabilidade do profissional liberal será apurada mediante culpa. A OAB, inclusive, já trouxe uma questão que falava que o fisioterapeuta errou no tratamento da perna, né, da pessoa. E essa pessoa queria processar o fisioterapeuta. Ok, vai poder, mas vai ter que demonstrar que o fisioterapeuta agiu com dolo ou culpa. Mas, professor, será se não existe nenhuma exceção? Será se toda vez que a OAB trouxer uma questão envolvendo um profissional liberal, trouxer uma questão envolvendo um médico, um dentista, um enfermeiro, um fisioterapeuta, a responsabilidade desse fornecedor será subjetiva? Pois é, essa é uma boa pergunta. Existe uma exceção, meus amigos. A exceção é o cirurgião plástico que vai realizar uma cirurgia plástica meramente embelezadora. Sabe aquela pessoa que vai no cirurgião plástico e diz, cara, o meu nariz é muito feio, eu quero ficar com o nariz fininho, afilado, igual do Michael Jackson. Aí você sai de lá, quando tira aquela atadura do rosto, tá o nariz horroroso. Não, você me prometeu o nariz do Michael Jackson e me entregou o nariz do Shrek. Tá errado isso. Pois é, o STJ concorda, né? O STJ diz que no caso do médico que vai fazer uma cirurgia plástica, mas entenda, não é qualquer cirurgia plástica, é a cirurgia plástica meramente embelezadora. Nesse caso específico, a responsabilidade desse médico não vai ser uma responsabilidade subjetiva, mas uma responsabilidade objetiva. Por quê? Porque especificamente o médico, cirurgião plástico, que vai fazer uma cirurgia meramente embelezadora, esse cara promete o resultado. Promete que você vai sair com o nariz igual do Michael Jackson. Ele não promete apenas a contratação de meio, mas ele contrata o resultado.